Olá pessoal, vamos hoje para uma videoaula sobre funções do primeiro grau, ou mais especificamente, função linear ou de proporcionalidade direta. Começamos nosso trabalho aqui com um probleminha para a gente ver a contextualização de um problema do primeiro grau, ou a aplicação de uma função linear. Então, na barraca só coco, cada coco é vendido R$2, quanto custam 3 cocos. Obviamente que é um problema muito simples, mas que pode ser tratado de forma algébrica. E esse problema pode ser resolvido através de uma expressão algébrica, o fenômeno numérico chamado função. A função conta a história da matemática, que esse termo foi usado pela primeira vez pelo matemático alemão Leibniz em 1633, no sentido que ainda hoje é dado, como sendo uma aplicação entre conjuntos. Uma função pode ser representada de várias maneiras, por meio de uma expressão algébrica, por meio do gráfico no plano cartesiano, por meio do diagrama de cestas e por meio de uma tabela. Para esse nosso estudo, retornamos a um conteúdo, revemos um conteúdo estudado na sexta série, que são proporções, no caso, proporcionalidade direta. Também utilizamos o nosso problema inicial para tratar desse assunto, ou para revisar este assunto. Na barraca só coco, cada coco é vendido R$2, como a gente já havia falado. Dessa forma, 3 cocos custam R$6, 6 cocos custam R$12, 9 cocos custam R$18. Então, observe que dobrando o número de cocos, dobra o preço. Triplicando o número de cocos, triplica o preço. Podemos dizer então que a relação existente entre as variáveis preço e número de cocos é uma relação de proporcionalidade direta. Ainda sobre a proporcionalidade, como estamos tratando de função, podemos traduzi-la através de um gráfico. Então, como se pode observar no gráfico aqui, os pontos do gráfico estão alinhados segundo uma linha reta, a qual pertence à origem do referencial cartesiano de coordenadas 0, 0. Lembrando que toda função do primeiro grau é uma reta, sempre uma reta, e no caso da função linear, ela é uma reta que passa na origem, que passa no ponto zero aqui do sistema ou do referencial cartesiano. Continuando, também a função linear pode ser crescente ou decrescente. Ela será crescente quando ela subir da esquerda para a direita, e ela será decrescente quando ela cair da esquerda para a direita. Nesse caso, dizemos que é uma função linear decrescente. Bem, aqui temos então a definição da nossa função linear. Do estudo da função de primeiro grau, ou função afim, cuja forma geral é y igual a x mais b, quando b for igual a zero, obtemos a função que fica na forma matemática y igual a x. Então, a forma matemática da função linear é essa aqui, y é igual a x, para a igual a zero. Dizemos então que essa função é linear. Numa função linear, duas variáveis x e y são diretamente proporcionais se o quociente entre elas é constante, ou seja, se y dividido por x é igual a a, ou y é igual a vezes x, ou se ainda simplesmente y é igual a x, sendo a um número diferente de zero.
e sendo também que esse A recebe um nome especial, como veremos a seguir. Então esse A recebe o nome de constante de proporcionalidade. O número A designa-se constante de proporcionalidade, que é o resultado, né, constante, é um número constante da divisão da razão y por x. O gráfico de uma função linear é uma reta que passa pela origem do sistema de coordenadas também, como já havia sido comentado. É isso aí, as referências para esse trabalho estão aqui, no livro Matemática e Realidade, Introdução às Funções, no site da Universidade de Lisboa, e Função Linear e Conceito de Proporcionalidade, do site da URGS. O nosso trabalho faz parte do curso de Ciência da Educação, sendo realizado em Porto Alegre nesse ano de 2013. Obrigado, até a próxima videoaula.